tarde. Nós vamos hoje conversar sobre divulgação da ciência. A divulgação da ciência é uma das condições fundamentais do desenvolvimento científico, que, a partir da criação de uma cultura científica disseminada, ampliada na sua população, pôde sustentar o investimento e o desenvolvimento das suas pesquisas. A UF mantém, desde 1999, um projeto que é dedicado especificamente à divulgação da ciência, a Casa da Descoberta. E para conversar sobre a Casa da Descoberta, está hoje conosco aqui a professora Ruth Bruno, do Instituto de Física da UF. Ruth Bruno é doutora em Astrofísica pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro e faz parte deste projeto desde o seu início. Ruth, o que é a Casa da Descoberta? Bom, a Casa da Descoberta é um projeto de extensão que, como você disse, tem funcionado na UF desde o ano 1999. É um espaço de divulgação de ciência, onde a gente expõe diversos experimentos que ficam acessíveis à população em geral, que pode ir lá para aprender ciência de uma forma divertida, alegre, lúdica. Esse é o espírito, ensinar ciência de uma forma alegre. E como é que funciona a Casa da Descoberta? Bom, a Casa da Descoberta é um espaço que está aberto para a comunidade todos os dias da semana, na parte da manhã e na parte da tarde. E as pessoas podem simplesmente chegar para a visita, está sempre aberto, com monitores que atendem a esse público. Quando é o caso de escolas, né, que estão interessadas em fazer uma visita em grupo, aí, em geral, a gente pede que essas pessoas marquem, né, uma visita. Então, devem ligar antes, com antecedência, para marcar a visita para poder ser melhor atendido, né? Isso funciona, então, no Instituto de Física, que está situado no campus da Praia Vermelha. Isso, aqui em num andar... o horário de funcionamento de manhã, de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. E às tardes, de 2 às 5. Não funcionamos no fim de semana por uma questão de estar dentro da universidade. Há uma limitação nesse sentido. Agora, Ruth, fala um pouco assim, de algumas das experiências, daquilo que a casa oferece para o público. A nossa vedete, né, a nossa estrela é o gerador de Van de Graaff, que é um gerador de eletricidade e que as crianças se empolgam muito porque, ao tocar na cúpula do gerador, os cabelos se ficam eriçados, levantam, né? E então é a grande estrela, né, do nosso elenco de experimentos. Mas, além disso, a gente tem outros. A gente tem uma bolha de sabão gigante, que a criança é envolvida por aquela bolha de sabão. A gente tem experimentos de ótica, por exemplo, biombos de espelhos articulados, e através dessa articulação você pode ver uma quantidade múltipla de imagens. A gente tem um periscópio, tem caleidoscópio, tudo em dimensões bem grandes e alegres para as crianças poderem ser assim incentivadas, né, a manipularem aqueles equipamentos e tudo mais. Eu estou falando crianças, mas na verdade pode ser qualquer tipo de público, né? Adultos, jovens, crianças, a gente atende toda a natureza de visitante, né? Temos também experimentos de mecânica, todas as áreas da física, mas não apenas física. Temos também química e algumas coisas da área de geografia. Mas o nosso espírito é de expandir para todas as áreas da ciência. É interessante porque até algum tempo atrás a ideia desse tipo de instituição era das pessoas verem, né? Verem as coisas. Quer dizer, agora você já tem uma vertente que é de experimentar. Como é que é essa passagem assim da divulgação científica para o próprio público poder experimentar, poder ter a vivência? Essa que é a grande questão mesmo desse tipo de projeto. A ideia é mesmo que as pessoas manipulem os equipamentos, né? Experimentem, e a partir daí eles tirem as conclusões sobre o que ele está vendo ali. Normalmente esses experimentos eles estão sempre relacionados com alguma coisa, algum fato da vida cotidiana, né? Então fica fácil até eles mesmos verificarem, né? Perceberem essas analogias, né? Essas semelhanças. Além disso, os monitores, que são os estudantes da própria UF, eles trabalham no sentido de orientar os visitantes, né? Guiar os visitantes, mas sem tentar transformar aquilo numa aula, né? O espírito mesmo é a coisa ser bem espontânea, né? As pessoas entrarem, brincarem, se divertirem e ao mesmo tempo aprender ciência, né? Sem querer ela está aprendendo ciência.
mesmo aqueles muito pequenininhos, que às vezes não entendem muito do que está passando ali, a gente tem quase certeza que no futuro, quando ele se deparar com situações semelhantes ou ele for estudar alguma coisa relativa àquele experimento, ele vai lembrar de alguma coisa, né? Então, a ideia é mesmo, de repente, afastar um pouco aquele espírito de que física ou ciência é uma coisa complicada, é um bicho de 7 cabeças, coisa né? misteriosa. Coisa misteriosa. Não, a gente tenta exatamente tirar esse conceito da cabeça das pessoas, né? E como é que surge isso, a vocação científica, a curiosidade científica, que leva ou até empurra, né, a pessoa a se dedicar a isso? Como é que é isso? Claro que são experiências, cada um tem a sua, eu acho que cada um tem a sua, né? É eu, por exemplo, posso citar até uma coisa particular, né? Como eu falei que eu fiz física e eu acabei indo para a astrofísica, né? Eu me lembro de eu ainda pequena, ainda não tinha nem chegado ao antigo ginásio, né? Que na minha época era ainda ginásio, e meu pai brincava comigo dizendo que eu ia fazer um foguete para levá-lo à Lua. Não sei se foi só isso, né? Mas talvez alguma coisa mesmo natural. Meu pai trabalhava na área de medicina, não era na área tecnológica, mas enfim, era alguma coisa de ciência mesmo, né? Pode ser isso, pode ser a convivência, pode ser uma brincadeira, pode ser uma curiosidade mesmo, né? Inerente da própria pessoa. Ou um exemplo, né? De um bom professor que teve. Às vezes acontece isso, né? Você tem um bom professor na sua escola, que você admira e essa pessoa acaba te passando uma ideia né, do que você vai fazer para frente, né? Pode ser isso, eu não sei dizer exatamente. Cada pessoa acho que é diferente, né? Acho que tem uma experiência diferente para contar. Eu só sei que por conta disso eu acabei seguindo essa área. Não cheguei a fazer um foguete para ir à Lua, mas estudei estrelas, galáxias, cosmologia, né? Cheguei quase lá, né? Mas enfim. E como é que é o público que frequenta? Bom, a gente tem recebido principalmente escolas, né? Estudantes dos níveis, desde o nível médio, o nível secundário, assim, né? Mais em visita organizada, marcada. Mais ou visita organizada, Eu acho que a questão é a divulgação, que a gente às vezes não tem recursos suficientes para divulgar a coisa de forma mais ampla. Então a gente divulga normalmente junto às escolas. E aí a gente recebe essas escolas, a maioria de Niterói, mas também de São Gonçalo e de cidades vizinhas, como Maricá, já recebemos de Teresópolis, de Magé, então essas cidades mais próximas, né? E, infelizmente, por enquanto, ainda a maioria de escolas particulares, cerca de 60% de escolas particulares. A gente já até fez um diagnóstico disso, porque o que a gente percebe é a dificuldade que as escolas públicas têm para trazer as crianças. Então, o transporte é a grande dificuldade para essas escolas, né? Está crescendo o número de escolas públicas que tem visitado, mas ainda as escolas particulares é o grande público. Eu falei, infelizmente, não que a gente não queira receber escolas particulares, não é isso, mas é que a gente estaria primeiramente interessado em atingir aquelas escolas que têm dificuldades para manter um laboratório, né? Não tem um laboratório de ciências, então ali essas crianças teriam a oportunidade de ver ciência mais perto, né? Só por isso. Então a gente recebe essas escolas, normalmente a gente organiza as visitas de forma a não ter um número muito grande de visitantes ao mesmo tempo. Vez, né? Então a gente limita em 40 alunos em cada visita. A gente pega esses alunos e divide em grupos. E aí cada grupo é conduzido por um monitor, né? Normalmente a gente divide em grupos de 5 alunos, então a gente trabalha com cerca de 8 monitores de cada vez, né? E aí esses monitores levam por todos os equipamentos, são cerca de 30 experimentos. E a visita leva em torno de 1h30, 1h40. A gente recebe às vezes pessoas que estão muito interessadas, né? Às vezes não, às vezes pessoas que não manifestam aquele interesse que a gente esperava. Mas enfim, faz parte, é uma questão de repente do professor saber motivar a gente mesmo, né? Uma das dificuldades que a gente tem com relação a essa visita é exatamente a linguagem que esses monitores devem utilizar na hora que eles são solicitados para explicar alguma coisa, né? Porque o espírito que a gente diz não precisa falando tudo, deixa a criança perguntar, o adulto, quem quer que seja que esteja visitando, né? Deixa perguntar, deixa ele mesmo propor soluções para aquelas questões. Depois você pode
explicar alguma coisa se a pessoa perguntar. E aí o monitor tem que estar preparado para responder para qualquer tipo de pessoa de todos os níveis, né? Então, e com uma linguagem que não seja muito científica, né? Uma linguagem mais... cifrada, né? Mais acessível mesmo, né? Então, acho que essa é a tarefa mais difícil para o monitor. Ele, além de saber um pouco sobre como funciona aquilo, né, quais são as aplicações na vida diária, ele também tem que usar a linguagem adequada. A gente já teve visita de pessoas com deficiência auditiva. Então, eles ficaram meio assim... preocupados, né? Como é que a gente vai fazer? Não, deixa, vamos ver como é que a coisa flui, né? E no final das contas eles conseguiram, né, comandar ou levar a visita de uma forma razoável, né, prazerosa. E além desse público de crianças ou adolescentes, né, de escolas, outro tipo de público, como é que é? O que acontece? Nós temos uma outra atividade que a gente tem desenvolvido já há 2 anos, que é o Dia da Criança na UF. Então a gente tem aberto a Casa da Descoberta no Dia da Criança. E nesse dia a gente consegue atingir um público diferente daquele das escolas. Pais, mães, avós, crianças. Nesse último Dia das Crianças a gente recebeu cerca de 250 pessoas. Aí é uma coisa empolgante mesmo. A gente vê as pessoas fazendo fila na frente dos equipamentos. Esse dia a visita é totalmente caótica, porque não segue mais aquela organização que a gente faz no dia das visitas programadas, porque as pessoas vão chegando toda hora, né, nada programado. Os monitores ficam completamente perdidos, não sabem o que fazem, mas vira uma festa, parece um parque de diversões, gente correndo para lá e para cá, algumas pessoas surpreendidas de encontrar isso na universidade. Por não saberem mesmo, a gente não consegue fazer uma divulgação muito grande, né? Então, dentro da própria UF, muita gente não sabe da existência desse centro já desde 1999, né? Mas em outras horas aparecem pessoas assim. Hoje mesmo, ao sair de lá, chegou um casal com uma criança, sem ter marcado, e aí foi visitar, sem problemas. E vocês estão com uma ideia de fazer uma casa de descoberta itinerante. Como é que vai ser isso? Exatamente por conta daquela questão que eu falei do transporte, né, as dificuldades de transporte, surgiu a ideia da gente levar a Casa da Descoberta a alguns locais. A maior dificuldade é exatamente como transportar esses equipamentos. Obviamente não dá para carregar a Casa da Descoberta inteira, porque são mais de 30 experimentos. E tem experimentos muito grandes, né, volumosos. Então a gente tem alguns que podem de repente ser transportados numa caminhonete, algo assim, né? Então a ideia inicial é fazer uma visita ao campus avançado de Volta Redonda. Então já fizemos alguns contatos e há o interesse deles receberem a Casa Descoberta lá. Nesse caso, a própria UF é que vai disponibilizar transporte para levar esses equipamentos lá para Volta Redonda, né? Mas a nossa ideia é de tentar, no futuro, fazer contatos com as prefeituras de cidades próximas, fazer uma parceria e, através dessa parceria, conseguir recursos, né, e transporte para transformar esse projeto em algo mais eficiente. Outra questão é que, para esse projeto especialmente, talvez a gente tivesse que começar a duplicar os equipamentos, porque não é muito produtivo a gente ficar montando, desmontando equipamentos, né? Então, o ideal mesmo seria a gente ter duplicidade de alguns equipamentos para poder levá-los e fazendo isso não retirar equipamentos da casa que funciona aqui, né? Então, a gente acaba... E como é que vocês chegaram a essa composição de equipamentos? Eles vieram de onde? Bom, inicialmente, quando a gente montou o projeto piloto, que foi no Museu do Ingá, em 1999, naquela ocasião a gente não tinha recurso de qualquer espécie, né? Foi meio assim, de uma forma bastante aventureira, né? Vamos tentar fazer. E alugamos alguns equipamentos que existem em São Paulo, existem algumas pessoas que constroem esse tipo de equipamento. Nós ficamos sabendo sobre esses fabricantes através da Casa da Ciência da UFRJ, que é um centro semelhante a esse. Nós nos inspiramos, inclusive, nesse centro também. E aí conseguimos alguns recursos na época
a própria universidade nos ajudou, a Prefeitura de Niterói também e o Unibanco. E aí nós alugamos alguns equipamentos e montamos a Casa da Descoberta lá com equipamentos alugados. Com esses recursos, poucos que a gente obteve na época, compramos alguns desses que havíamos alugado. E a partir daí a gente começou a construir alguns equipamentos também. Em 99 ou 2000, não me lembro bem a data, a gente submeteu um projeto à FAPERJ e conseguimos, através desse projeto, uma verba de cerca de R$25 mil, e com esse dinheiro a gente construiu e comprou outros equipamentos. Atualmente a gente não tem nenhum projeto financiando qualquer recurso, mas a gente está pensando em pleitear junto à Vitei, que é uma fundação que auxilia centros Fundação Vitei, né? Aliás, a gente já submeteu, ele está em análise, e agora, recentemente, o CNPq está abrindo uma linha exatamente para financiamento de centros e museus de ciência, e a gente deve também concorrer, né? Estamos ainda executando. É possível fazer experimentos com esse sentido, né, educacional, sem máquinas, sem equipamentos? Como? Essa pergunta. Será que digamos assim, a demonstração, a experimentação de fenômenos, né, da natureza, ela depende sempre de existir o instrumento, a máquina, o equipamento? Não obrigatoriamente, né? A gente, inclusive, tem algumas atividades que a gente promove e que não necessariamente manipulam equipamentos, né? A gente tem feito algumas oficinas, a gente tem feito, às vezes, tem chamado pessoas para contar histórias. Numa dessas atividades do Dia das Crianças, a gente fez isso. Convidou um contador de histórias que foi falar sobre aviação. Aviação não propriamente, mas o desenvolvimento do avião, né? Que culminou no final com uma oficina para fazer um aviãozinho de papel. Então existem muitas possibilidades, existe teatro mesmo, você pode planejar uma peça, você pode, né, encenar algo que leve a essa descoberta, né? Por exemplo, eu já pensei nessa possibilidade, mas ainda a gente não executou, eu já pensei em fazer com que os monitores mesmo encenassem o pôr do sol, o nascer do sol, e as crianças tentarem descobrir o que está acontecendo ali, usando uma bússola para poder aprender os pontos cardeais e tudo mais, a orientação norte, sul, leste, oeste, através de uma encenação dos próprios monitores. Ainda não, só é uma ideia, nós não colocamos em prática. Então são exemplos que de repente você pode promover, né, essa descoberta da ciência sem usar exatamente equipamentos, né? Existem um monte de ideias, né? E que áreas assim da ciência ou fenômenos atraem mais a curiosidade desse público? Olha, eles gostam muito da área de química, né? Em geral, a gente tem lá uma bancada de química, que acho que é aquilo que está mais próximo da realidade deles ali na escola, né? Acho que as escolas, elas, em geral, costumam ter um laboratório de química, algumas escolas. Laboratório de física é mais difícil. Então, eu diria que nós lá não temos muitos exemplos, né? A gente só está mesmo, por enquanto, com as áreas de química, física e alguma coisa de geografia. Eu acho que a área de biologia também hoje chama muita atenção. A gente tem apenas um microscópio lá, mas ainda não temos muitas experiências na área de biologia, né? Não sei dizer exatamente assim, né, qual... Dentro da física, a área de eletricidade é que chama mais atenção. A astronomia nós temos também alguma coisa, foi bem lembrado. A gente tem um planetário, temos também uma esfera celeste. Vocês trabalham junto com o pessoal também da geografia? Geografia. Da cartografia, né? Isso, Nós temos lá Gilberto o professor Gilberto, ele participa do projeto. A professora Marli, também lá, da geografia. Tem professores da química, tem professores da física. O total, acho que atualmente são 13 professores que integram esse projeto.
E monitores, atualmente, a gente está trabalhando com 21. E monitores também de várias áreas, né? De várias áreas. Da física, da matemática, da química, da engenharia, já tivemos da pedagogia, da geografia. Então, a gente procura monitores de diversas áreas. Não precisa ser necessariamente relacionado com a área tecnológica. Sim, claro. Porque acho que é até interessante, porque como a gente tem que encontrar a linguagem adequada para todo tipo de público, às vezes é bom que uma pessoa que não seja da área tecnológica, né? Que não tenha esse vício, né? Não tem esse vício de linguagem, né? E aí isso facilita a troca entre o monitor e os visitantes e entre os monitores mesmo, entre eles, né? Acho que isso é bom. E a manutenção está sendo, portanto, por conta da UF até o momento, né? Por enquanto por sim. A Fundação Euclides da Cunha também tem nos apoiado, ajudando a pagar bolsas para os monitores, né? A gente tem bolsas da ProEx, tem bolsas da PROAC, quer dizer, enfim, normalmente é a universidade que tem financiado, vamos dizer, fazendo a manutenção mesmo da Casa da Descoberta. Nós tivemos aqui hoje a professora Ruth Bruno para conversar conosco sobre a Casa da Descoberta. A Casa da Descoberta é um espaço mantido pela Universidade Federal Fluminense destinado à divulgação da ciência, para crianças, estudantes, para pessoas de todas as idades. É um espaço aberto durante a semana, funciona no Instituto de Física. As pessoas ou colégios que queiram organizar visitas para as crianças, seus alunos terem as experiências com os vários aparelhos, participarem de exposições, podem contactar através do telefone 2629-5809 ou enviar a sua mensagem para o e-mail descubra@if.ufbr. E está aqui o nosso programa à sua disposição quando você tiver alguma iniciativa, alguma amostra, algum evento novo, você pode falar com a gente, teremos o maior prazer de divulgar. Tá, muito obrigada. Obrigado, Ruth. Tá bom. Até a próxima vez.